Bom dia, está no ar mais um programa Questões, agora em sua segunda temporada. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, sempre às 11h45 da manhã. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante relacionado ao meio ambiente, o novo Código Florestal. Quais serão as repercussões do novo código em nossa região? Confira no programa de hoje. Para poder iniciar a nossa discussão sobre o novo Código Florestal e os seus impactos em nossa região, gostaríamos então de conhecer um pouco sobre um projeto que é realizado e desenvolvido aqui na FUNED-UENG, que trabalha com as formigas como indicadores da preservação ambiental. Atualmente, há uma preocupação em reflorestar áreas devastadas pela ação do homem e por acidentes ambientais, mas a recuperação ambiental nem sempre é possível. A bióloga Renata Campos desenvolveu uma pesquisa para verificar se é possível ou não recuperar com o reflorestamento uma área degradada. Só que diferente do que se imagina, ela usou formigas como indicadores. O reflorestamento feito pelo Nova Margem, ele introduz as árvores, as plantas, e aí a gente imagina que os outros animais e que até o solo vá se modificando no sentido de um retorno para aquela condição original, né? Então, o projeto inicialmente, ele tinha a intenção de verificar se o reflorestamento de fato leva à recuperação ambiental. Entende? Se o fato de você colocar ali naquele ambiente árvores é suficiente para recuperar também micro-organismos, animais, outras plantas além daquelas árvores que foram plantadas. Os resultados eles mostram duas coisas que para mim são importantes. Uma é que a gente tem que se esforçar muito uma vez o ambiente estando degradado para recuperá-lo. E um segundo alerta é que definitivamente é muito mais barato e muito mais eficiente não degradar, não destruir, do que pensar que eu posso destruir porque é possível recuperar. Recuperar é muito mais caro, é muito mais trabalhoso e leva muito tempo. Quando é possível, porque muitas vezes o que a gente consegue fazer é só redirecionar. A gente cria um novo ecossistema que funciona, mas voltar à condição original é algo que eu diria muito difícil, até impossível. O projeto mostra a importância de se recuperar espaços com a presença de vegetação, árvores e arbustos, fundamentais também para a sobrevivência de animais. Essas áreas verdes devem existir tanto na cidade quanto no campo. O novo Código Florestal interfere diretamente na preservação dessas áreas. Vamos às questões. Bom, voltando à nossa discussão, estamos aqui com os nossos convidados que vão nos ajudar a compreender melhor esse tema de hoje. Temos o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, temos um ambientalista, também representante do projeto Nova Margem, e temos a coordenadora do curso de Ciências Biológicas e o coordenador do Centro de Pesquisa da FUNED-UENG. Qual é a importância, então, dessas áreas verdes, essas áreas de preservação? As áreas verdes dentro do município têm uma importância muito grande, principalmente quando a gente analisa que a maioria das cidades da nossa região, elas teve um desenvolvimento desordenado. A partir do momento que há uma grande compactação do solo e também o grande desmatamento, isso causa uma alteração climática que acontece sobre cada município. A área verde tem uma função fundamental. Além dela melhorar a qualidade do ar do seu entorno, ela também tem um papel significativo no microclima da cidade, fazendo com que a mesma seja mais ameno e melhora também a qualidade do ar. Acrescentaria ainda, que essas áreas verdes, especialmente aquelas, que estão próximas ou mesmo dentro dos municípios, elas têm um fator fundamental porque elas atuam na qualidade de vida da população. A população que vive em áreas onde existe uma arborização urbana eficiente, essas pessoas, certamente, como o Cunha acabou de falar, elas têm uma melhor qualidade do ar, elas podem conviver com outros elementos da fauna, como pássaros, como insetos, e além disso, influi até mesmo nos fatores econômicos das cidades. Áreas mais arborizadas, geralmente, elas são mais valorizadas economicamente.
Aliado a isso, existe uma redução no gasto de energia elétrica nas cidades bem arborizadas, porque essas cidades deixam de ser mais quentes e dessa forma você reduz, né, o uso de energia elétrica com ar-condicionado, com ventilador. E com relação à fauna e à flora que estão presentes nessas áreas de preservação, há uma importância também para que essa fauna e a flora também sejam preservadas? Com toda certeza, porque são áreas, né, que são viveiros, né? São locais que essas espécies, tanto da flora como da fauna, sobrevivem. E principalmente mata ciliar e áreas verdes de reservas, são esses locais que são os nichos onde essas aves, os animais, essas plantas vão estar propagando. E se torna, de uma certa forma, para a fauna, um corredor biológico, que a gente chama, porque esses animais, essas aves, eles vão ter como estar transitando de um ponto, de uma área verde para outra, através dessas galerias que estão nas margens dos rios e de ribeirões. E isso facilita esse trânsito. Quando a gente fala da importância das áreas verdes, a gente tem que pensar também que aqueles animais, eles prestam serviços para nós. Então, há uma importância indireta na forma de serviços que a gente chama de serviços ambientais. Então, o Alisson fala assim, né, que é importante manter as áreas verdes para preservar os insetos. E as pessoas imediatamente vão imaginar assim, então acaba com tudo, porque eu detesto insetos. E a gente não imagina quantos serviços ambientais os insetos fazem para nós, né? Como polinizadores, como organismos detritívoros, no sentido de estar eliminando um monte de lixo que nós produzimos, né? E que, na verdade, eles é que ajudam, então, a dar destino e retornar aquele lixo para o solo. Se a gente fosse pagar pelos serviços que são prestados pelos animais que vivem ali, a gente ia gastar muito mais do que o que a gente deixa de ganhar destruindo essas áreas. Então, pensando nisso, ou seja, na importância da fauna e da flora dentro dessas áreas de preservação, Alisson, eu gostaria que você falasse um pouco disso e dos projetos que têm acontecido aqui na FUNED-UENG que visam identificar, assim, ou trabalhar com a preservação dessa fauna e dessa flora nessas áreas verdes. Então, como a Renata acabou de dizer, né, esses organismos eles são fundamentais para a manutenção, né, desses ambientes naturais e inclusive para esses serviços ambientais que eles prestam. Para tanto, né, até para a gente preservar, a gente tem que saber o que está preservando. Então, nós temos vários projetos, né, aqui na FUNED, alguns em desenvolvimento, outros já desenvolvidos, que buscam esse levantamento. Então, temos projetos de levantamento de insetos, projetos de levantamento de anfíbios, né, sapos, pererecas. Temos levantamento também de pequenos mamíferos. E os resultados que temos obtido são muito interessantes, inclusive de algumas espécies que não haviam sido descritas ainda no estado de Minas Gerais. Qual que seria a importância? Porque a hora que você falou assim, de pequenos mamíferos, eu lembrei assim, o que seria um pequeno mamífero? Rato? Ratos, coelhos, gambás, micos, né? Qual seria a importância nesse contexto, por exemplo, de um rato, de um coelho ou de uma perereca, um sapo, que a gente às vezes fica assim, a gente vê um sapo e a gente quer matar, né, na verdade. Sim. Qual que é a importância desse tipo de espécie para a sociedade, ou mesmo para a população? As pessoas, de uma maneira geral, elas assustam quando a gente diz que todo o organismo tem o seu papel na natureza. Mesmo aqueles que muitas vezes são negativos, né, são nocivos para o ser humano. Ou seja, muitas vezes ele está servindo de alimento, outras eles estão atuando como decompositores de matéria orgânica, né, fazendo a reciclagem dos nutrientes para que eles possam novamente ser absorvidos pelas plantas. Outras atuam na polinização, como é o caso de borboletas, como abelhas, né, e até mesmo alguns pequenos mamíferos que são temidos, como os morcegos. Existem mais de 100 espécies de morcegos, somente 3 se alimentam de sangue. As demais, elas prestam um papel ecológico maravilhoso. Elas se alimentam de insetos e dessa forma faz o controle biológico, né, de insetos que podem ser nocivos. Outros são dispersores de sementes, tá? Recuperam áreas degradadas na natureza. Outros são nectívoros, que têm um papel muito semelhante aos beija-flores, né? E as abelhas, que se alimentam de néctar e dessa forma fazem a polinização. Então, muitas vezes, até pela falta de conhecimento, né, muitos animais acabam sendo discriminados, mas todos têm o seu papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. Muito bem, muito obrigado. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco.
Bom, o professor ele tem um papel muito significativo, como um todo. Através da escola, que o aluno ele consegue se comportar de uma maneira, podemos falar, uma maneira ética, como cidadão. Ele vai aprender os quesitos relacionados ao seu dia a dia, à sua profissão. A gente não consegue pensar em nada nesse mundo sem a carreira de professor. Então, todas as profissões, tudo que a gente pensa, seja na engenharia civil, seja em meio ambiente, seja em qualquer parte, nós precisamos de ter uma formação. Então, o objetivo de ser professor, ele vem da essência. Ou seja, tudo que nós temos hoje no dia a dia, por trás disso teve um bom professor. Para mim, ser professor é a possibilidade de me encontrar como pessoa, como cidadão e como profissional. De volta com o programa Questões. E hoje estamos discutindo quais são as repercussões do novo Código Florestal para a nossa região. Bom, então continuando nossa discussão, eu gostaria de perguntar para o Alisson quais são as mudanças que estão acontecendo nesse novo código que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. No código anterior, né, todo proprietário ele teria que ter para a nossa região uma área de 20%, né, da reserva legal. Nessa nova versão do código, ela coloca que os produtores somente necessitarão de ter a reserva legal se a sua propriedade tiver mais de 4 módulos fiscais. E para a nossa região isso dá cerca de 80 hectares. Então a obrigatoriedade da reserva legal, ela estaria apenas para os terrenos, né, que tenham áreas maiores de 80 hectares. Sim, para a nossa região. E outras alterações? Bom, ainda alterações relacionadas à reserva legal, o novo código permite que seja computado as áreas de preservação permanente, as APPs, na delimitação da reserva legal. Tá? Isso faz, então, com que haja uma redução, né, de áreas de preservação dentro das propriedades. Uma outra situação também que deve ser levada em consideração é que áreas como várzeas, brejos, veredas, elas deixam de ser APP. É uma situação bastante crítica porque, do ponto de vista ecológico, biológico, essas áreas têm uma função fundamental, que é locais onde as aves fazem ninho, os peixes muitas vezes se reproduzem, locais de abrigo de fauna, recarga do lençol freático. Então, essas áreas deixam de ser APP. É uma situação bastante complexa. Ô Max, também tem uma outra questão que é muito importante que a gente tem que estar observando. Uma das questões que tem que ser levantada é a seguinte pergunta: e aqueles, então, que preservaram o meio ambiente até agora? Eles que vão ser os responsáveis por estar custeando aqueles outros que degradaram? Está querendo dizer porque o novo código ele prevê uma anistia, né? Não é isso? A partir de uma data. Exatamente. A partir de uma data que foi estabelecida, todos aqueles que tinham multas ou compensações ambientais para você pagar, eles vão ser anistiados pelo código. Ou seja, os infratores não vão ser punidos. Isso causa, na minha opinião, um ato de desrespeito muito grande, não só para com a população, mas como também com a moral que é estabelecida dentro do processo político. E é uma coisa que a gente não pode deixar de comentar. Fale um pouco para nós, assim, por que essa distância, né, com relação às encostas, a distância dos rios, por que isso também é importante, qual que é os impactos, por exemplo, da diminuição dessa área no que diz respeito também à qualidade de vida? Se esse código for aprovado, então deixa de ser obrigatória a preservação, por exemplo, de encostas. E aí, como o Alisson falou, não só as encostas, mas essas áreas que margeiam os cursos d'água, quando elas deixam de ser preservadas, a gente está comprometendo o curso d'água, a gente está comprometendo o solo, está aumentando a chance dessas áreas serem alagadas. E aí, toda a cidade corre o risco de ser alagada com muito mais frequência do que o que a gente já tem. Então, a gente já sofre com enchentes todo ano na época da cheia. Se as áreas deixam de ser preservadas, as áreas verdes deixam de ser preservadas, esse alagamento ele vai se tornar certamente muito mais frequente e muito mais intenso, né? A qualidade da água do rio também vai ser comprometida. E aí, para falar das encostas, que foi onde eu comecei, você tem aí que, na verdade, as árvores, o verde é que segura, em grande parte, essas encostas, né? Esse ano mesmo, nós lá no Rio de Janeiro,
houve uma catástrofe muito grande, justamente por quê? Porque não havia verde nas encostas, as casas estavam nessas encostas. E aí, se você legaliza essa situação, né, de não precisar mais de ter verde ali, as pessoas vão poder construir, e aí a chance de acontecerem deslizamentos e desastres como aquele, certamente são muito maiores do que a gente tem hoje. Em Divinópolis, né, como é que tem acontecido? Porque nós tivemos recentemente, né, há alguns anos, problemas sérios com relação a enchentes, né, alagamentos de casas, de áreas próximas dos rios, né, dos cursos d'água. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós disso. Com essa alteração do código, nós vamos diminuir a vegetação em toda a calha da bacia do Rio Itapecerica, tanto em áreas verdes como de cursos d'água, de ribeirões, com menos de 5 metros. Essas áreas vão ser reduzidas. O que vai acontecer? Nós vamos estar perdendo áreas de recarga do lençol freático. Essas áreas elas vão contribuir para manter o nível desses ribeirões, que vão manter o nível do Rio Itapecerica. Então, no período de seca, nós vamos ter um rio praticamente sem água. E quando vir a chuva, nós vamos ter um volume de água muito grande num espaço de tempo muito pequeno. E Divinópolis, pelo fato de ser a última cidade da bacia do Rio Itapecerica, nós vamos receber toda a água concentrada desde o início da calha. Então, Divinópolis vai ser o último lugar que essa água vai passar. Então, assim, a minha previsão, e o que a gente sempre está questionando, é que essas cheias que eram de 30 em 30 anos, que é o ciclo da chuva, elas vão começar a surgir com maior frequência. Então, bairros baixos, que a gente pode citar alguns aqui, como Esplanada, parte do Manuel Valim, parte do Bom Pastor, Danilo Passo, essas áreas elas vão ter um alagamento todo ano. E com volume maior, com tendência maior. Então a preocupação é grande. Se não houver um trabalho no planejamento do uso e ocupação do solo, mesmo com a mudança do Código Florestal, com certeza, no mais tardar nos últimos 10 anos agora, nós vamos ter cheia todo ano, com cheia máxima de 8,5 metros, igual aconteceu em 85, em 2008 agora. Todo ano? Todo ano. Bom, Max, talvez, né, as pessoas possam estar perguntando, será que não tem, né, algum ponto positivo que realmente vise a preservação ambiental? O Código Florestal, ele apresenta algumas propostas interessantes. Uma delas ele introduz a servidão ambiental. O que seria isso? Um produtor, né, que ele tem um excesso de áreas de reserva na sua propriedade, ele pode ceder essa área e até mesmo vender para aquelas, né, propriedades que não tem a reserva legal como deveria. Então, isso é um incentivo para o produtor, para ele ter áreas, né, verdes, né, muitas vezes até além do que é necessário. Entretanto, né, a parte negativa disso é que se coloca que essas áreas em excesso, essas cotas, né, de reserva legal, elas podem ser instituídas em áreas muito distantes daquela no qual elas estão inseridas. Ou seja, o código fala que elas têm que estar dentro do mesmo bioma. Se a gente partir, né, do princípio que estamos dentro do bioma cerrado, uma área de cerrado em Goiás pode receber uma reserva legal de um proprietário do município de Divinópolis, né? Então isso faz com que ocorra uma perda, né, do seu papel de estar desenvolvendo seus serviços ambientais naquela região. Uma outra situação que pode ser interessante também, né, é que o código ele obriga o produtor a recuperar as APPs. A discussão é importante. A gente continua daqui a pouquinho falando mais sobre as repercussões do novo código em nossa região. Sou Funédio Eng, sempre eu sou Funédio Eng. Educação superior se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. A FUNED é parecida com a gente, preocupada com o futuro, realmente uma proposta coerente. Sou Funédio Eng. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre as repercussões do novo Código Florestal em nossa região. Para continuar nossa discussão, qual a diferença? Porque quando a gente fala de novo Código Florestal, a gente remete à floresta, ao verde, às vezes esquece da fauna e dos seus impactos na cidade. Eu queria saber, assim, qual que é a relação do novo Código com a zona urbana e com a zona rural.
Na zona urbana, esse código vai sofrer um impacto principalmente diante da especulação imobiliária e do empreendimento que vai se dar diante disso. Porque áreas que antes eram consideradas de APP como áreas brejosas, ou áreas que estariam próximo a leitos de córregos ou rios, ou também topos de morro, como também áreas que vão estar nas áreas de várzea, principalmente, elas vão poder ser loteadas legalmente. A partir disso aí, vai aumentar um impacto maior ainda na cidade, que vai causar um dano ambiental maior, estabelecido diante das questões que já foram colocadas aqui. A partir do momento que se reduz as áreas verdes, você altera o microclima. Então, embora a gente more numa região onde o clima é agradável, o centro urbano ele pode se tornar muito desagradável, né? O calor pode aumentar demais na época do calor e o frio pode aumentar também na época do frio. Então você vai ter a umidade da atmosfera vai ser reduzida e aí a gente imagina que para a população do modo geral, às vezes a pessoa está lá longe, mora num lugar que é longe do rio, que não trabalha com especulação imobiliária, ele fala, então esse código não vai me afetar. Só que eu posso imaginar, por exemplo, que quem tem problemas respiratórios vai ter mais crises. Quem mora perto do rio vai sofrer mais com as cheias. Então, de um modo geral, a gente vê que toda a população vai ser afetada. E para o produtor rural, né, na zona rural, quais seriam essas repercussões? Então, Marcos, essas repercussões elas vão ocorrer, né, tanto para o pequeno, tanto para o grande produtor rural. No caso do pequeno produtor rural, que é a realidade da grande maioria dos produtores do município de Divinópolis, que tiver até 80 hectares, ele não necessita de recuperar a reserva legal, ele fica isento de ter essa área. De forma semelhante, né, a área de preservação permanente também poderia ser reduzida ou até mesmo utilizada para fins, né, de produção agrícola. E dessa forma, o que ocorreria? Ocorreria então uma possibilidade de aumento da produção a partir do momento que ele teria mais áreas para poder utilizar. Do ponto de vista econômico, acaba sendo positivo, né? Um produtor rural ele vai sofrer menos os rigores da legislação e dessa forma ele vai poder aumentar a sua produção. Mas em contraponto a isso? Em contraponto a isso, né, certamente problemas virão no futuro, né, até a Renata deixou isso bem claro, a partir do momento que até mesmo pode haver perda de recurso hídrico, de fertilidade do solo, né, perda de biodiversidade, que mais cedo ou mais tarde vai incidir sobre esse produtor rural, né, que não mantiver áreas verdes em sua propriedade. Então, é possível fazer com que haja um desenvolvimento sustentável? Eu gostaria que vocês falassem, de repente, de algumas ações que já promovem isso aqui na cidade ou em nossa região. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas Urbanas começou a desenvolver, através de um decreto, um projeto chamado Verde Centenário. Através dele, Max, olha só para você ver que interessante, constatou-se que Divinópolis vem sofrendo com um aumento da temperatura. Isso é devido à perda de áreas verdes, que não é só Divinópolis. Várias cidades da região que teve um desenvolvimento passam por esse processo. Um dos critérios, então, que foi adotado, através desse decreto e do projeto Verde Centenário, que para a pessoa retirar o habites, ela precisa de ter o TOP, é o termo de orientação para plantio. Através disso, toda pessoa vai ter que plantar uma árvore, mas de maneira adequada e com uma espécie indicada, passado por um critério técnico, para que possa arborizar a cidade e estar melhorando o clima da região. Marcos, aí eu gostaria que você contextualizasse o Nova Margem enquanto uma ação que trabalha nesse tipo de preservação. Bom, o projeto Nova Margem ele surgiu de uma necessidade, né, aqui dentro de Divinópolis, no sentido de estar resguardando o que restou das APPs do Rio Itapecerica dentro da área urbana. Porque até então essas áreas não tinham um controle e devido a uma certa especulação imobiliária, essas áreas passaram a ser invadidas com aterros, bota fora de entulho e construções irregulares. Então, diante dessa situação, criou-se o projeto Nova Margem, através da UENG, junto com a Promotoria do Meio Ambiente, a ARPA, que é a Associação Regional de Proteção Ambiental, e outras entidades, tais como a Polícia do Meio Ambiente, a própria Prefeitura. Contudo, dentro desse objetivo de estar resgatando essas áreas, nós já são 36 quilômetros de margem, 18 de margem esquerda, 18 de margem direita. Nesse total, nós já plantamos praticamente 7 quilômetros, num total de
24 mil mudas. A partir do momento que essas áreas são recuperadas durante um período de 4 a 5 anos, a gente acompanhando, essas áreas são devolvidas para os proprietários. Em alguns lugares que são áreas públicas, as pessoas começaram a enxergar dentro, né, do interesse que se eles mantessem essas áreas, ou melhorassem elas mais ainda da forma que a gente estava fazendo, eles poderiam estar utilizando elas, né, de uma forma mais agradável, como uma área, às vezes, até de recreação, de um lazer. Então, alguns moradores que mageiam essas áreas estão adotando essas áreas. Então, pensando nessas intervenções, né, com os moradores, eu gostaria de chamar nesse momento o seu Antônio, morador de uma área ribeirinha lá do bairro Porto Velho, que deu justamente continuidade a uma dessas ações do projeto Nova Margem. O senhor Antônio é um aposentado de quase 80 anos e tem a responsabilidade que ele mesmo se impôs de cuidar das margens do rio Itapecerica, logo ali, pertinho da casa dele, no bairro Porto Velho. Fazer o quê? A gente gosta de ver as coisas assim ajeitadas. O pior é que a gente não consegue fazer tudo que precisava de ser feito, né? Cuidar para não morrer, cuidar para não acabar, cuidar. A recompensa, o senhor Antônio já sabe qual é. Um prazer muito grande, porque a gente depende do meio ambiente, depende das plantas, depende das árvores, porque o que purifica o ar são as árvores, né? Então a gente tem que tratar elas como se fosse uma pessoa humana, porque faz parte da vida da gente, não só minha, né? De todo mundo. Voltando com a nossa discussão, muito interessante essa ação desenvolvida lá pelo seu Antônio. Com o novo Código Florestal, é importante participar? Acredito que para as pessoas se mobilizarem, primeiro é preciso elas entenderem a importância, né, das áreas verdes. Então, discussões como essa que nós estamos fazendo aqui, né, discussões junto à comunidade de modo geral, e que essas discussões elas sejam embasadas em informações de fontes seguras, né? Então, nós aqui da FUNED, a gente vem desenvolvendo projetos de pesquisa, e aí a gente vai, inclusive, transformar essas informações que nós geramos, esse conhecimento que nós produzimos, em oficinas que vão ser oferecidas para a comunidade ao longo do segundo semestre desse ano. Então, quem tiver interesse, inclusive, pode estar entrando em contato conosco para participar dessas oficinas que têm como objetivo discutir ecologia e meio ambiente. O Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, 10.257, ela define as diretrizes dos municípios em relação ao crescimento ordenado, definido o zoneamento ambiental de cada município. Então, se os municípios adequar os planos diretores dentro dessa lei, nós podemos trabalhar dentro da lei de uso e ocupação do solo, nós vamos estar direcionando essas áreas, onde pode construir e onde não pode. Nós vamos estar trabalhando na lei também de parcelamento. O exemplo de Divinópolis, nós temos quase 300 bairros, são bairros bem distantes uns dos outros, e a cada dia essa desordenação ela aumenta. Então tem que parar o mais rápido possível e começar a organizar o crescimento do município. Bom, no calor da discussão, o programa Questões termina por aqui, mas o debate continua. Tecle com a gente nas redes sociais. A participação de toda a população na discussão do novo Código Florestal é fundamental. Entre em contato conosco, traga suas questões. Gostaria também de agradecer a participação da Williane e mandar um forte abraço também para o Marcos Alves e para o Cássio, e também para a Fernanda Souza, que ficou teclando com a gente aí no último programa. Acesse o nosso blog. O programa Questões fica por aqui. Até a semana que vem.